Eu vou explicar para vocês a diferença entre os nossos dois queijos azuis. Esse, o azul de bofete, e o Duzu. Então, analisando a receita dos dois, o azul de bofete é um queijo com a receita de um queijo mais cremoso, a massa a gente não mexe tanto, é um queijo para ser inspirado num camembert, só que completamente diferente, porque a ideia é ter o mofo azul e não o branco do camembert. Então, essa é a intenção do azul de bofete. E o Duzu, um queijo inspirado mais no gorgonzola italiano, é um queijo de massa esmigalhada, então a gente trabalha no tanque de uma forma que a gente seca todo o soro, a gente salga essa massa, a gente esmigalha, a gente esfarela essa massa no tanque e aí depois a gente informa. Então, são queijos bastante diferentes na forma de fazer. E agora eu vou abrir aqui com vocês para mostrar um pouco mais a diferença entre eles. Então, esse é o azul de bofete. Então, na consistência dele, a gente quer um queijo mais macio, tá vendo? A gente tem a massa dele flexível, com menos quantidade de mofo azul, porque para o Penicillium roquefort crescer no interior da massa, a gente precisa de oxigênio. O Penicillium roquefort ele só sai da forma esporulada e vem para a forma vegetativa quando ele encontra oxigênio. E aí quando ele encontra oxigênio é que ele fica azul. E ele só encontra oxigênio onde tem ou espaços no interior da massa, espaços mecânicos ou espaços formados por gás, por alguma bactéria láctica que produz gás, e aí esse oxigênio no interior da massa consegue fazer com que esses esporos fiquem azuis, né? Então, como o azul de bofete é um queijo mais cremoso, a gente não tem tantos orifícios no interior da massa. E por isso ele não é tão azul quanto o Duzu, que já é feita a receita para ter mais espaços e, consequentemente, ter um queijo mais azul, tá? Então, ele é um queijo de mofo azul, mas um queijo mais suave e mais cremoso. E agora o Duzu. Também um queijo macio, flexível, mas normalmente mais azul, por conta desse processo que eu expliquei de massa esmigalhada. Então ele acaba encontrando mais oxigênio no interior da massa, então acaba sendo um queijo mais potente, um queijo com uma consistência um pouquinho mais firme que do azul de bofete e um queijo bem gostoso. Então, para os amantes do queijo azul, a gente tem aqui um pouco mais de potência em relação ao Penicillium roquefort, tá? Então, a gente sempre recomenda comê-lo ou puro ou com alguma geleia ou mel, alguma outra substância doce para trazer uma outra experiência de degustação, comendo ele puro e comendo ele acompanhada com doce. É bem bacana, parece que você muda o que você está comendo quando você adiciona algo doce, tá bom? Então aqui vou tirar um pedacinho de cada um deles. E é importante falar que vocês conseguem ver esses tubos, né, esses canudos que são formados de mofo azul, porque todo mofo azul, como a gente quer levar oxigênio para o interior da massa, a gente fura com agulhas. Então, muitas vezes vocês vão ver esses canudos, essas chaminés azuis por conta das agulhas. E a formação de mofo que não é em formato de chaminé é porque esse mofo encontrou espaço entre os grãos, né, entre os grãos de queijo, entre os grãos de massa, para poder crescer entre os espacinhos ali, tá? Então, são duas formas
que a gente tem para fazer, para proporcionar o crescimento do mofo azul, ou pela chaminés, ou trabalhando a massa para que tenha esses espaços entre a massa do queijo, tá? E agora um pedacinho aí do azul de bofete. Então aqui nossos 2 queijos azuis, o azul de bofete. Ainda com bastante gosto de creme de leite, um pouquinho do amargor, né? Porque o Penicillium Roquefort, ele tem um fundinho amargo também, que por isso que ele balanceia muito bem com as geleias, muito gostoso. E o do Zu, um pouquinho mais quebradiço, um pouco mais intenso. Mas ainda bem cremoso. Muito porque a gente só trabalha com leite de vaca Jersey. Todo leite que a gente produz, a gente transforma em queijo. Então é 100% de vaca Jersey. E a vaca Jersey produz um leite mais cremoso, com maior teor de gordura e com maior teor de creme de leite. Então a gente consegue sentir bastante isso nos queijos que a gente faz aqui na Bela Fazenda. Bom, é isso. Então, tá aí, espero ter respondido algumas dúvidas de pessoas que me escrevem perguntando a diferença entre os dois. E na minha opinião, vale a pena experimentar os dois. Obrigada e até a próxima.